Dr. Guilherme Silva Araújo, conversando conosco hoje, então, a respeito de um feito, né? A gente pode até considerar, porque de todos os prefeitos presos na Operação Mensageiro aqui da comarca de Canoinhas, da região de Canoinhas, foi um dos poucos, sem ter de renunciar, que conseguiu a liberdade, então, junto ao pedido de habeas corpus que foi feito pelo Dr. Guilherme, junto ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ele fez uma sustentação oral na semana passada e teve então, obteve a vitória, né, conseguindo então essa liberdade. Eu imagino que o senhor comemorou muito essa questão, doutor Guilherme, porque o histórico era de reveses, né, em todas as instâncias, tanto aqui no Estado quanto nas instâncias superiores, né? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E sim, a gente vinha desenvolvendo um trabalho desde da quarta fase da operação, quando o Alfredo acabou sendo preso, e vínhamos tentando, em várias frentes, digamos assim, a obtenção da liberdade, da revogação da prisão, e aguardávamos com ansiedade a data do julgamento lá no STJ. Então, nós estávamos antenados nas demais situações e os outros habeas corpus que vinham sendo analisados pelo STJ, e tínhamos, ao mesmo tempo que tínhamos uma preocupação pela negativa dos outros habeas corpus, entendíamos que a situação do Alfredo especificamente ela trazia algumas peculiaridades que permitiam então que a gente tivesse uma expectativa positiva de que, se fosse compreendido o cenário, fosse concedida a liberdade. Então, nós tínhamos o último habeas corpus que tinha sido analisado pela sexta turma no colegiado, né? Ou seja, pela sexta turma em conjunto, tinha tido uma discussão, tinha sido proporcionada uma discussão interessante, mas por 3-2 a liberdade não foi concedida, que foi do ex-prefeito de Papanduva. Então, nós tínhamos digamos assim, tínhamos essa referência desse último julgamento e tentamos trazer, enfim, a diferenciação dos casos para mostrar que, no nosso caso, era um pouco diferente, então a liberdade podia ser concedida. Então, sim, foi uma conquista para o nosso time, para nossa banca de advogados, e foi bastante comemorada, ficamos bastante satisfeitos. Obviamente que o processo criminal nunca é um ambiente de felicidade, sempre um ambiente de tristeza que envolve muito sofrimento para todo mundo que está em volta, mas quando a gente consegue restituir a liberdade, sobretudo de alguém que a gente acredita que não merecia estar preso, é bastante satisfatório, e foi bem importante para nós. Tenho bastante perguntas a respeito do assunto e pode ser que algumas perguntas fujam do seu conhecimento. Então, obviamente, que não há constrangimento nenhum em dizer que não tem conhecimento ou que, né, não está por dentro desses aspectos da investigação ou do caso mesmo, né? Mas ainda falando do habeas corpus, doutor, a gente vinha ali de uma situação de um voto já desfavorável, né? Que era do juiz relator, do ministro relator, né? Hum. Isso, na realidade, a gente se deparou com a inclusão em pauta do habeas corpus no plenário virtual, porque, para que enfim, o espectador ele compreenda, né? Hoje, depois, pós-pandemia, os tribunais eles estabeleceram dois formatos de julgamento. Um formato que se chama plenário virtual, que pode dar a entender que seria o julgamento por videoconferência, mas não é. O plenário virtual ele é um plenário em que a defesa não faz sustentação oral em tempo real. Os ministros eles apenas colocam no sistema o seu voto. Esse julgamento demora praticamente uma semana. Então, cada dia um ministro coloca no sistema o seu voto. A defesa pode mandar uma sustentação oral por vídeo gravada e eles depois publicam o resultado. E é um modelo de julgamento que prejudica muito o amplo debate, porque justamente ele é utilizado quando a compreensão, muitas vezes, dos ministros já está pré-tomada, já há um consenso entre os ministros ali e não é necessário o julgamento. E nós tivemos o julgamento do Alfredo incluído nessa modalidade de julgamento. Então, a gente teve que fazer um grande esforço
conversando pessoalmente com todos os gabinetes dos ministros para demonstrar a importância da matéria, a complexidade da matéria, para que eles retirassem de pauta do plenário virtual e incluíssem no plenário físico, que é aquele plenário onde há o julgamento físico, onde os ministros se reúnem e a defesa pode fazer sustentação oral, seja presencialmente ou por videoconferência. Então, primeira grande conquista, digamos assim, foi conseguir demonstrar, e isso se chama destaque, é quando o ministro ele destaca o julgamento do plenário virtual para o plenário físico. E quem pediu o destaque foi o ministro Sebastião. Então, nós fizemos um contato prévio ao julgamento, quando nós vimos que o habeas corpus foi inserido nessa modalidade de julgamento, nós vimos que estava, digamos assim, indo por um caminho onde não ia ter um debate, onde a decisão ia ser mais ou menos unânime. A gente fez um esforço de gabinete em gabinete, de ministro em ministro, explicando a situação, na expectativa de que algum dos ministros se sensibilizasse com a complexidade e retirasse. Aí o ministro Sebastião, então, Reis Júnior, ele viu a complexidade e tirou. E aí demorou mais ali 2 semanas, mais ou menos, para ser incluído no plenário físico, e aí foi o julgamento terça-feira. Então, a gente já sabia que o relator ele já tinha manifestado a sua posição no habeas corpus de denegar a ordem. Então, nós sabíamos que o desafio era tentar convencer, dentre os 5 ministros ali, pelo menos 3 deles, de que o relator, enfim, não tinha dado a melhor solução, digamos assim, ao nosso ver, né, para a matéria. Então, é isso. Tinha já o voto do relator denegando o habeas corpus. Esse recurso ele era um agravo no habeas corpus. Então, já havia uma negativa do habeas corpus do relator e nós recorremos para a turma, para que a turma verificasse se essa decisão tinha que ser mantida ou se ela podia ser reformada. E aí tivemos, então, o voto de 3 dos ministros, mantendo-se 2 deles, né? 2 deles no sentido de denegar a ordem. Quando o senhor fala na complexidade, na verdade, como o senhor muito bem falou na sua sustentação oral, é mais a questão da simplicidade do caso dele, porque, ao contrário dos demais, que tem todas as provas e os envolvimentos com os delatores da empresa Serrana, né, com aqueles que fizeram acordo de colaboração premiada, o caso do Alfredo, ele é diferenciado pelo fato de que ele não teria tido um contato direto com essas empresas, mas sim o assessor dele, ou o secretário de obras, no caso, o Josimar Freitas, que num primeiro momento assumiu toda a culpa, mas depois implicou o Alfredo César Dreyer no processo, não é isso? Mais ou menos, né? Ainda que o processo tenha tramitado em segredo de justiça, hoje ele já está, digamos assim, com acesso público, né? Após o recebimento da denúncia, então, algumas coisas a gente pode comentar. E que também são questões que foram objeto de nota e manifestação nossa em vários veículos. A grande questão em relação ao Alfredo ali é que há uma comprovada um comprovado pagamento de propina específico por parte da Serrana para um secretário municipal. Isso está incontestável no processo, a filmagem, a confissão dessa pessoa dentro do processo. E a discussão toda ela é saber se o Alfredo tinha participação nesse recebimento e se ele tinha consciência de alguma forma de que isso estava acontecendo. E o Josemar, no primeiro depoimento dele, ele não fala, ele se mantém em silêncio. Então, logo quando foi deflagrada a operação, o secretário municipal se mantém em silêncio, ele não expõe, usa o direito constitucional de silêncio. E o Alfredo, desde o início, nega, diz: olha, não sei, não recebi, não chegou nada, dá a senha do telefone dele. E depois, o próprio Josemar, o próprio secretário, pede um novo depoimento. Então, isso foi por conta própria, através da defesa do secretário. E aí ele diz o seguinte: confessa que recebeu a propina, justifica que fez isso em razão de dificuldades financeiras que estava sofrendo e isenta totalmente o Alfredo. Depois disso, ele não deu, nós não temos conhecimento de outro depoimento dele. Estava marcado agora para as próximas semanas iniciar a fase da instrução do processo, onde ele seria novamente ouvido, e a gente estava com a expectativa de que ele confirmasse isso que ele já falou para o GAECO, no sentido de que realmente o Alfredo não tinha conhecimento algum dessa situação. Então, basicamente é isso. O Alfredo ele é incluído, a compreensão da promotoria, do Ministério Público, existe no sentido de que
se havia propina pro secretário, ele, em tese, porque na realidade existe diálogo entre o secretário e a empresa serrana, em que ele menciona o nome do prefeito, dizendo: olha, eu preciso que você me pague porque eu tenho que dar a parte para o prefeito e tal. Só que isso é um diálogo que não tem participação do prefeito, é um diálogo entre o secretário e a empresa serrana. Isso pode ser perfeitamente uma estratégia para ele acelerar o recebimento da propina, para ele aumentar o recebimento de propina, dizer: olha, eu quero esse dinheiro porque esse dinheiro é para mim e para o prefeito. É um comportamento até natural de quem vai cobrar um dinheiro, dizer: olha, eu preciso que você me pague porque o fulano está me cobrando. Então, é a palavra do Josemar na conversa com os funcionários da Serrana, dizendo que o Alfredo, enquanto prefeito, também receberia uma beirada desse dinheiro, mas em relação ao Alfredo, o recebimento do Alfredo, efetivamente não há nada, não existe nada. Pelo menos até o momento não se chegou a nada, né? E é o que eu falei na sustentação oral, que eu venho batendo na tecla, nós vemos batendo na tecla, é que assim, a vida do Alfredo foi devassada no que diz respeito aos dados. Então ele teve conta aberta, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão no gabinete, busca e apreensão na sua casa, enfim, então celular aberto, celular funcional aberto, celular pessoal aberto, e tudo verificado, e nada foi encontrado, nenhum diálogo, nada. Então, por isso que eu chamo a atenção que é muito pouco, é muito frágil para a gente compreender que ele realmente estava participando disso, né? Então, é E, óbvio que a investigação é importante, é necessário se esclarecer, mas o prefeito, quando senta na cadeira, ele tem os secretários, tem os diretores, tem a sua equipe, e não pode responder objetivamente só porque ele é prefeito, porque a gente entra né, uma situação muito perigosa. Daqui a pouco eu sou gestor da minha empresa, eu tenho 100 funcionários, um funcionário resolve por conta própria ter uma conduta ilícita, e o dono da empresa vai ser responsabilizado? Não, só se ele sabia e participava, né? Então essa é a grande discussão. essa questão de que quase todos os presos, né, foi oferecido, pelo menos, a questão da colaboração premiada. No caso de vocês, foi oferecida, não foi aceita, ou porque não tinham o que falar, ou porque não foi nem oferecido? Não foi oferecido, não houve qualquer tipo de contato por parte dos órgãos de persecução. Da nossa parte também não foi em nenhum momento iniciada nenhuma conversa seja a polícia, com o Ministério Público, até mesmo porque não tinha o que delatar, o que colaborar. Não havia nenhum tipo de conduta que o Alfredo pudesse reportar que ele teria verificado dentro do período que ele era prefeito. Ele realmente, o que aconteceu, e se aconteceu por parte de servidores do município, foi longe dos olhos dele, foi longe do controle dele, e ele, infelizmente, acabou pagando o pato, digamos assim, sendo responsabilizado por atitudes de terceiro, né? Por isso que a gente acredita. Eu sou criminalista e atuo para todos os tipos de pessoas. Óbvio que tem casos que eu verifico a situação e sei que o cliente é culpado, sei que a gente vai tentar amenizar, vai tentar buscar um cenário menos traumático, uma política de redução de danos, enfim, mas no caso dele é um caso daqueles em que realmente a inocência é o que a gente persegue, porque não, né, enfim, de tudo que se apurou, uma baita investigação com uma estrutura enorme, vários promotores envolvidos, vários policiais, um GAECO de Santa Catarina extremamente competente, qualificado, com tecnologia, com material humano, não encontrou nenhuma prova cabal, nenhuma. Né, os próprios delatores, quando falam, eles dizem: olha, a gente tinha esquema, tinha negócio com o secretário, com o prefeito, a gente conversou uma outra vez, mas não foi pago nada, não foi, enfim, paga nenhuma propina. Então, esse é a grande questão. E quais são as condições para ele conseguir o habeas corpus? Imagino que tornozeleira eletrônica, permanecer na comarca, né? Não poder se ausentar, né? Endereço fixo, tudo aquilo, se recolher depois das 10. Mas entre essas exigências está ele não se aproximar da prefeitura? Isso foi determinada tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar da região, comarca de Bela Vista, a cidade de Bela Canoim? Vista e comarca de Canoinhas, cidade de Canoinhas, também a proibição de frequentar a prefeitura e se aproximar dos investigados e funcionários da prefeitura, testemunhas, né, principalmente,
também a proibição de frequentar casas noturnas, enfim, bares, que é uma questão padrão, e basicamente foram essas restrições. O afastamento do cargo de 180 dias, mas como ele no outro dia foi extinto o mandato, acabou essa medida ficando sem efeito, né? Então, Então, essa questão da extinção do mandato, ele pretende recorrer? O senhor vai, nesse caso, o senhor também o representaria? Então, a gente está ainda num período de reflexão a respeito disso, porque ainda que a gente entenda que foi uma decisão ilegal, porque é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que ele não foi cassado por nenhum ato ilegal, ele não foi cassado por um crime de responsabilidade, ele não foi cassado por ter, de alguma forma, cometido qualquer tipo de irregularidade, ele foi cassado em razão do fato de não comparecer à prefeitura. Ou seja, há uma previsão expressa na lei municipal, como tem em todas as cidades, de que se o prefeito se ausentar simplesmente sem justificativa da cadeira do prefeito, ele precisa pedir autorização da Câmara Municipal. E nesse caso era uma coisa óbvia, ele não podia estar na prefeitura porque ele estava preso por uma ordem judicial, então não foi um afastamento deliberado, ele não deixou de comparecer às suas obrigações de prefeito por vontade própria, ele estava impedido em razão de uma ordem que foi considerada ilegal agora. Então, a gente teria, no meu modo de sentir, esse meu humilde modo de ver, a gente teria instrumentos jurídicos para buscar o judiciário e tentar reverter essa situação. Mas a energia, nesse momento, ela está realmente direcionada para garantir a liberdade do Alfredo, né? Ele passou por um período bastante difícil, são praticamente meio ano preso, né? Longe da família, longe dos amigos, longe da sua comunidade, uma pessoa já com certa idade. Então, o trauma que o cárcere traz, o sofrimento que o cárcere traz, sobretudo de uma pessoa que não recebeu nenhum dinheiro de propina, que não participou de nenhum tipo de esquema, um prejuízo que talvez nunca vai se regenerar totalmente. E agora o foco a gente vai esperar a definição agora da competência, porque como teve a extinção do mandato, consequentemente encerra a competência da Quinta Câmara Criminal, ou seja, o foro privilegiado que ele tinha, em regra, se encerra e o processo tende a descer para a primeira instância, né, provavelmente para Canoinhas, que é a comarca ali respectiva. Então, tudo isso vai influenciar na nossa análise, porque, bom, agora o processo vai descer. Se nós entrarmos com alguma medida judicial, pode ser que, se a gente consiga, por exemplo, uma liminar de restituição para que ele retorne ao cargo, o processo subiria de novo, então ficaria uma bagunça de competência que a gente também não quer. A gente quer que o processo siga de uma forma fluida, né? Então, eu acho que o foco agora, pelo menos nesse momento, é a gente trabalhar para demonstrar a inocência e depois, futuramente, se a gente tiver ainda a possibilidade dentro do prazo, enfim, de discutir judicialmente essa questão, nós vamos avaliar, mas não temos isso definido 100% agora, mas a tendência é que o foco agora seja cuidar do processo criminal, da liberdade dele, da inocência, e não efetivamente o cargo, que é uma questão, nesse momento, não é prioridade, né? De qualquer forma, já estava, a pedido do Tribunal de Justiça, já estavam marcadas oitivas para o final desse mês aqui na comarca, né? Daí seria remetido ao TJ. Agora, nesse caso, vai provavelmente ficar aqui mesmo. Eu vi que não foi alterada a agenda da vara criminal, então isso ainda está marcado, né? Vai acontecer. Não, acabou de ser cancelado. Ah, foi Foi cancelado. isso. Hoje à tarde mesmo teve uma decisão da desembargadora da Quinta Câmara cancelando as audiências e pedindo. Nós informamos ontem, então, a extinção do mandato. Não tínhamos nada oficial ainda, porque a ata ia ser hoje homologada, né, na sessão da Câmara. Então, a gente, mas de todo modo, por lealdade e para evitar porque as audiências estavam marcadas, estavam sendo intimadas as pessoas, enfim, um movimento de custo para o Estado, de organização, os outros advogados também se organizando para suas agendas, e a gente optou por, mesmo que não tivéssemos ainda documentado isso, mas já sabíamos que era uma realidade, peticionamos ontem mesmo para a desembargadora informando essa situação, juntando algumas matérias jornalísticas que indicavam essa situação, e ela mesmo, sem a documentação, confiou na nossa petição e determinou o cancelamento da audiência que estava marcada para a semana que vem e o retorno das cartas de ordem
em que haveriam as outras audiências. Então, hoje já foi juntada, a Câmara de Vereadores juntou já ela mandou oficiar a Câmara de Vereadores para confirmar essa nossa informação, e a Câmara já informou hoje que havia realmente essa decisão de extinção do mandato. Então, a tendência agora, nas próximas horas ou nos próximos dias, ter uma decisão dela, acredito, enfim, fazendo a remessa do processo na íntegra para que quem toque ele agora seja o primeiro grau, né? Acreditamos. O senhor, claro, deve estar acompanhando toda a operação, né? E é interessante como está tendo tratamentos diferentes, né? Com relação não só porque está sendo recorrido para diferentes instâncias, mas também por causa da condição de cada um. Eu diria que o caso e aí me corrija se eu estiver errado, o caso do Alfredo se assemelha muito ao do Antônio Seron de Lages, né? Que lá, no caso, ele conseguiu reaver o mandato, né? Essas decisões díspares que estão acontecendo com relação à operação, como é que o senhor vê isso? Porque, do ponto de vista dos advogados, é bem interessante você ver juízes tomando decisões diferentes, ministros tomando decisões diferentes para casos que são muito semelhantes, né? Sim. Acusações que são muito semelhantes. A gente pôde notar certos padrões de modo de agir por parte de algumas autoridades, mas sempre com certas peculiaridades e decisões específicas para casos específicos. Então, o que a gente vinha percebendo é que a Quinta Câmara vinha mantendo todas as prisões até pelo menos o fim da instrução do processo. Então, havia uma preocupação por parte da Quinta Câmara Criminal, que é o juízo prevento, aquele que estava conduzindo os processos, de não soltar antes da instrução, da oitiva das testemunhas, até para evitar eventual contaminação de prova, enfim, de alguma forma ameaça ou algum tipo de corrupção de testemunhas. Então, pelo que a gente estava sentindo, havia meio que um padrão por parte da Quinta Câmara no sentido de manter as prisões. As exceções foram questões de domiciliares, acho que foi o próprio prefeito de Lages que acabou tendo uma domiciliar antes da instrução, mas foram casos bem excepcionais, geralmente vinculados à questão de estado de saúde grave, enfim, mas não temos conhecimento de nenhuma soltura de prefeito antes da instrução por parte da Quinta Câmara. O que aconteceu foi o quê? Que alguns prefeitos renunciaram e o processo desceu para o primeiro grau, e aí os juízes que foram designados, que acabaram tendo a competência, assumindo a competência do processo, têm compreensões diferentes sobre a necessidade de prisão preventiva. Então, a gente sabe que vários juízes acabaram soltando por discordar da necessidade de prisão naqueles casos. Então, essa foi uma situação que aconteceu. Em relação à questão do cargo, o que acontece também é que os processos tramitaram com velocidades diferentes a partir da quantidade de réus e questões peculiares. Então, por exemplo, o processo do Alfredo, ele é um processo que demorou um pouco mais para ter instrução marcada. Ele, pela demora, pela quantidade de réus, quantidade de pedidos de liberdade, enfim, muitas testemunhas para serem intimadas. Então, é um processo que demorou aí praticamente 6 meses sem a instrução sequer começar. Outros processos tiveram a instrução começando com mais antecedência. Então, isso influenciou um pouco também no período que foram soltos, né? A questão do STJ estava bastante padronizada a forma com que o STJ estava decidindo. Ele estava negando todos os habeas corpus. O nosso foi o primeiro que o STJ concedeu, e aí, obviamente, que tem uma série de fatores nisso. Tem o fator das condições pessoais do Alfredo, por ser primário, então a gente sabe que outros prefeitos foram ao STJ, mas já tinham passagens, registros criminais, e isso pesou. Tem a questão envolvendo também essas peculiaridades que eu citei antes, dos encontros, da ausência de provas cabais do recebimento. Então, são várias situações que influenciam também, e as próprias estratégias também da defesa, de como fazer a condução disso dentro dos tribunais superiores também pode influenciar uma ou outra tomada de decisão. Como eu disse, se nós não tivéssemos feito esse esforço lá para poder tirar do plenário virtual, por exemplo, muito provavelmente teria sido mantida a posição do relator e ficado mantida a prisão preventiva. Então, há alguma estratégia que é utilizada para se tentar buscar um cenário, enfim, favorável, né? Então, acho que são vários fatores. Mas o Sim. que eu sinto é que havia, sim, um padrão de decisão
mais ou menos estabelecido, claro que com variações a depender de situações específicas para cada caso. Pela sua experiência, doutor, falando do modo mais genérico, o senhor sabe que o fato de muitos desses processos estarem descendo para a primeira instância, que é muito mais precária em termos de estrutura para fazer julgamentos e para juntar, ouvir testemunhas. Eu sei que tem processos aí que tem 50 testemunhas, acho que até o caso do Alfredo. Então, toda essa questão que a gente sabe que é muito mais precária na primeira instância vai levar, obviamente, a uma demora em sair sentença. O fato dessa demora de sair sentença vai levar os poucos que ainda estão presos à liberdade, na sua opinião, ou seja, a justiça vai adotar a tese de que na demora de se julgar é preferível deixar o réu solto e depois, no caso de condenação, segregar novamente? Então, assim, eu não diria que o primeiro grau ele tem uma estrutura mais precária que o segundo grau. O que eu vejo é que o primeiro grau tem muito mais demanda. Então, consequentemente, o segundo grau, ele, como lida com recursos, que seria já uma segunda fase do processo, o que a gente percebe é que os gabinetes de segundo grau, ainda que tenham uma carga alta de demanda, tem uma carga menor e conseguem dar uma vazão maior do que uma vara que lida muitas vezes com milhares de processos, sobretudo comarcas menores, enfim, que tem ali um gabinete muitas vezes bastante sobrecarregado. Então, obviamente que isso depende de cada realidade também, de cada gestão de fórum. Nós temos fóruns e comarcas com uma velocidade muito maior do que outras. É uma questão muito, muito específica. Então, eu acho que talvez sim, digamos assim, a velocidade da tramitação, em alguma medida, ela reduza um pouco, mas acho que pela complexidade do caso, pela importância que ele tem para o cenário estadual, eu acredito que os juízes vão dar a devida prioridade para eles e vão também tentar imprimir neles um ritmo célere para tentar ter a resolução aí com a maior velocidade possível. E aí depois, assim, quando os juízes receberem esses processos em primeiro grau, a compreensão, digamos, individual sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão, de medida cautelar, é uma coisa muito específica e muito pessoal, muito, muito, muito individual de cada magistrado, né? Cada magistrada. Então, a gente ainda não sabe como que vai, nesse caso específico do Alfredo, processo, caso seja confirmada a decisão de remessa, de cessação da competência da Quinta Câmara e desça para o primeiro grau, a gente vai ter que aguardar, então, ver qual vai ser a percepção. O magistrado vai ter um trabalho grande de ter que se inteirar de tudo que está acontecendo, desde o início, desde a investigação, todas enfim, interceptações, as delações. Então, vai ser obviamente, que há aí um período enfim, realmente se interação com o que está Mas, acontecendo, para que a coisa dê uma tracionada, mas eu acredito que em breve deve ter audiência já marcada novamente, porque ainda acho que esse ano, porque realmente tem pessoas presas ali já há um tempo razoável, e certamente o juiz vai querer realmente, sim, definir essa situação com alguma coisa. Não sei se os processos vão terminar esse ano ainda, mas acredito que as instruções, ou seja, a tomada de depoimentos e colheita de provas, acredito que ainda esse ano ocorra, né? Sobretudo nessa ação penal do Alfredo. mas, via de regra, a demora em se julgar é um argumento que a defesa vai usar, obviamente, para tentar um habeas corpus, né? Quer dizer, está demorando demais e o réu não tem condenação, não tem sentença, né? Exato, exato. Mas assim, a demora, quando ela está vinculada a uma inação ou uma desídia, uma não ação por parte do magistrado ou da magistrada. Nesse caso, acredito que vão ser tomados os necessários cuidados e os magistrados não vão deixar o processo parado, né? Sim, você consegue alegar um excesso de prazo nos tribunais quando você verifica, por exemplo, que o processo fica parado lá meses, esperando para marcar audiência, ou quando o processo fica meses, às vezes com uma intimação para o Ministério Público fazer buscar uma prova ou para uma perícia de um telefone. Então você demonstra que a defesa não está dando causa àquela demora, não pode ser culpada por aquela demora e tem uma pessoa presa que não pode ficar agora. Mas nesse caso, acredito que tão logo o processo chegue para o primeiro grau, para o juiz competente, ele logo vai
designar, acredito, no meu ponto de vista, vai designar sem demora aí as audiências de instrução e julgamento. E aí, se for verificado por alguma das defesas essa desídia, essa inação, essa digamos assim, não ação em alguma situação, aí cada uma vai poder buscar, obviamente, dentro dos instrumentos cabíveis, a revogação das prisões, né? É uma Mas é um boa, argumento que pode ser sim, usado, né? uma boa argumentação. Conversei com o doutor Guilherme Silva Araújo, que é advogado da área criminal e está defendendo o prefeito, agora ex-prefeito, né, teve mandato extinto pela Câmara de Vereadores, e pela vista do todo, Alfredo César Dreyer. A gente está conversando aí sobre, então, a questão das acusações que pesam contra ele na Operação Mensageiro. Queria agradecer imensamente o tempo do doutor Guilherme e desejar que a gente volte a conversar em breve sobre outros assuntos relacionados aí, especificamente ao Mensageiro e também da área do direito. Obrigado, doutor. Claro, tô à disposição, sigo à disposição. Parabenizo o trabalho informativo que vocês vêm fazendo, é importante para que a sociedade também entenda os dois lados e sempre saiba compreender que as acusações são hipóteses e essas hipóteses precisam ser confirmadas no decorrer do processo. É importante sempre ter essa compreensão para evitar pré-julgamentos. A gente sabe que é inevitável que uma pessoa presa preventivamente, submetida a todo essa ultraexposição, ela esteja no olho do furacão e muitas vezes vista como criminosa, mas nós temos inúmeros casos em que a pessoa vem a ser absolvida lá na frente e a imprensa às vezes não dá devida importância. Então, parabenizo vocês por darem, digamos assim, segmento à informação e acompanhar, dar continuidade, porque isso é importante para as pessoas que estão ouvindo. Muitas vezes a imprensa ela faz a cobertura só da deflagração da operação, da prisão, e depois esquece. Aí quando o sujeito é solto, é absolvido, ou consegue realmente uma redenção, a imprensa muitas vezes não tem interesse, porque isso não, às vezes não vende tanto quanto o início da operação. Então, parabenizo vocês por estarem dando esse espaço, né, para que a defesa possa ter voz e que sigam fazendo o monitoramento das próximas decisões, dos próximos passos, para que, enfim, a população da região esteja realmente informada e não somente influenciada, mas que realmente tenha acesso à informação para que possa formar, obviamente, com capacidade de discernimento, o seu convencimento, a sua visão, digamos assim, mais honesta e mais limpa daquilo que realmente está acontecendo. Então, parabéns, estou à disposição. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, doutor.